Quando conhecemos alguém pela primeira vez, é bem comum que conversemos sobre assuntos como atividades que gostamos de fazer, ou que estamos assistindo, seja ele filme ou série, e nossos hobbies em geral. Então essa aula vai ser justamente sobre isso. Meu nome é Luciano, para quem ainda não me conhece, eu sou professor aqui na UAble, e nessa aula vamos ver hobbies. Então, tudo que é relativo a hobbies. E por que essa aula é importante? Porque justamente eu já falei na introdução, quando você conhece alguém pela primeira vez é bem comum esse tipo de conversa, esse tipo de assunto. Amenidades em geral, coisas que você gosta ou não de fazer. Então, primeiramente, a gente vai ver vocabulário, a gente vai expandir um pouquinho desse vocabulário, começar a montar frases e depois a gente vai montar algumas frases mais longas. Então, no começo, a gente vai ver algumas palavras e vamos expandir nosso vocabulário, a nossa formação de frases a partir daí. Que tem uma parte de vocabulário, inclusive tem um vídeo que eu já expliquei essa parte de vocabulário, eu não vou entrar muito a fundo nisso agora, mas é interessante que você reveja, você repense as suas pronúncias. E caso você tenha alguma dúvida, você quer explicação de palavra por palavra, vai ter um card aí no canto direito da tela, que vai ter tudo explicadinho, vai ter um vídeo mais explicado profundamente sobre as pronúncias. Então, vocabulário eu vou falando, lembre-se que tudo que eu falar você fala também. Não é interessante você só ouvir, também fale e ouça se você está falando isso certo, seja honesto contigo mesmo. Então, a primeira palavra é hiking, hiking, fishing, fishing, camping, camping, indoor. Então eu vou falando em grupos de palavras, depois eu vou traduzindo bem rápido nessa. Então hiking é fazer trilha, fishing é pescar, camping é acampar, indoor é tudo que você faz dentro de casa, no interior da sua casa. Então indoor é dentro de casa. Então se a gente separar as palavras também, algumas delas vão fazer sentido em inglês. Por exemplo, indoor. Então, in significa dentro de algum lugar. E door é porta. Então, tudo que é dentro das portas é no interior da sua casa. Volunteering. Volunteering. Que é voluntariado. Traveling. Viajar. Traveling. Cycling. Cycling é pedalar. Collecting. Collecting. Swimming. Swimming. Running. Running. Então, collecting é você colecionar alguma coisa, swimming é você nadar, running significa correr, running, correr. Então, vimos algumas delas, então é sempre interessante você complementar esses vocabulários que já tem aqui com coisas que você realmente gosta de fazer. Traga o inglês para o seu dia a dia. Então, se você faz alguma coisa que não tem nessa lista, procure elas, algumas dicas. Use o Google Tradutor ou Cambridge Dictionary. Use esses dois websites como aquisição de vocabulário. Não fique dependente deles, mas é uma boa forma de você aprender novas palavras. Continuando, temos baking. Baking, reading, reading, gaming, gaming, surfing, surfing, writing, writing. Então, voltando às palavras da tradução delas, baking é você cozinhar, baking. Na verdade, baking é você assar alguma coisa, baking significa assar. E o reading é leitura. Gaming é você jogar alguma coisa, então I like gaming, eu gosto de jogar. Eu não estou especificando que jogo. E surfing, surfing significa surfar. Writing é escrita, escrever alguma coisa. Cooking, sim. Cooking significa cozinhar. Depois do cooking temos gaming. E gaming tá tão no nosso dia a dia que tem duas vezes nesse vocabulário, cara. Então, gaming novamente. E a próxima é dancing. Dancing significa dançar. Outdoors, outdoors. Então essa aqui significa por outro lado. Temos o indoor, que é dentro de casa, e se separarmos essa também fica bem claro. Então out é fora, doors é porta, outdoors é fora das portas. Então tudo que você faz ao ar livre, traduzimos como ao ar livre essa palavra. E por último fica gardening. Então voltando às pronúncias,
gardening, gardening. Outdoors, outdoors. Dancing, gaming e cooking. Certo? Então, fizemos uma breve recapitulação dos vocabulários. Caso você se interesse em ter mais algumas informações sobre vocabulário, sobre esse vocabulário em específico, pode acessar o link que está aí no card. Então, temos também o word tree. Então, quando você for falar alguma coisa que você gosta de fazer, alguma atividade que você curte fazer, use I like mais o verbo no ing. Então, se eu gosto de correr, eu coloco I like running. Eu não coloco I like run. Eu gosto de correr. Eu gosto de correr. I like running. E também é sempre interessante você, conforme o nível do seu inglês, coloque mais coisas nessa frase. Então, se você está aprendendo agora, você está no muito básico, coloque eu gosto de tal coisa. Já está ótimo. Agora, se você já é mais intermediário ou avançado, crie frases longas. Então, coloque, eu gosto de dançar 2 vezes na semana, eu gosto de correr no final de semana junto com a minha família. Então, seja criativo, use o inglês com coisas que acontecem realmente no seu dia a dia. Então, I like dancing once a week. Então, temos algumas frequências. Once a week significa uma vez por semana, once a week. E on the weekends significa nos finais de semana. Se eu quisesse falar no final de semana, é on the weekend. Mas on the weekends é nos finais de semana. E everyday é todo dia. Não escreva everyday junto, que everyday junto tem outro sentido. Everyday de todo dia é separado. Sometimes é às vezes. E on Monday é na segunda. Então, sempre é importante lembrar que para dias da semana você usa on. Então, para segunda, para terça, para quarta, quinta-feira, sempre use on. On para todos os dias da semana. Então, um exemplo aqui seria I like dancing once a week. Mas, se eu for falar de he, she, it, lembre-se que eu tenho que conjugar as coisas no inglês. Então, he, she, it, likes. Então, he likes fishing on the weekends. Ele gosta de pescar nos finais de semana. Então, lembrando que isso aqui eu substituo para nome de pessoas. Então, se eu quiser falar assim, meu tio gosta de pescar, meu tio gosta de ler todo final de semana. Então, my uncle likes, porque meu uncle é meu tio. Eu uso ele de pronome. Então, my uncle likes reading every day, por exemplo. Ele gosta de ler todos os dias. Então, minha mãe gosta de cozinhar às vezes. My mom likes cooking sometimes. E se nós gostamos de correr na segunda-feira, we like running on Monday. Então, brinque com isso, vá formando vários exemplos. E que dias da semana você gosta de fazer tal coisa, que horas do dia. Então, por exemplo, I like reading in the morning. Eu gosto de ler de manhã. E para quando você quiser falar que você não gosta de fazer alguma coisa, você coloca o don't. E o doesn't para he, she, it. Então, I don't like dancing. Eu não gosto de dançar. Então, you don't like reading. Você não gosta de ler. He doesn't like running. Ele não gosta de correr. She doesn't like cooking. Ela não gosta de cozinhar. Então, she doesn't like reading. Ela não gosta de ler. And he doesn't like fishing. Ele não gosta de pescar. Sempre lembre-se que você não precisa colocar o likes. É muito comum pessoas colocarem he doesn't likes, ou he don't likes, ou não sei, he not likes. Não faça isso, apenas coloque o doesn't e o don't pro resto. Quando for he, she, it, coloque doesn't e don't pro resto. Bem simples essa regra. E lembrando de conjugar, quando for uma afirmativa e quando for uma negativa, você não precisa conjugar o verbo novamente, porque você já usa o doesn't. E quando você for fazer uma pergunta, use o do novamente, os auxiliares, lembre-se deles. E o does para he, she, it. Então, se eu quiser perguntar alguma coisa, você gosta de fazer isso? Ou ele gosta de fazer isso? Então, use o do. Do you like fishing? Você gosta de pescar? Então, para ficar natural, não fale do you like. Fica bem estranho. Então, você pode falar com o som de DJ. Do you like? DJU. Então, do you like cooking, por exemplo? Do we like cooking? Nós gostamos de cozinhar?
E lembrando, use o does para he, she. Então, ele gosta de pescar? Does he like fishing? Ela gosta de dançar? Does she like dancing? E agora eu vou colocar na tela um exemplo muito legal, um bônus. Veja bem como você faz isso. Então, antes de você ouvir essa dica muito boa, já deixa o seu like se você gostou do que viu até agora. Então, vamos à dica. Então, cara, existe uma forma de você perguntar. Isso aqui era como se fosse uma pergunta simples. Ah, você gosta disso? Mas no inglês você pode perguntar, cara, quando você vê alguém que não gosta de comer pizza ou não gosta de comer macarrão, você fala assim, cara, don't you like pasta? Don't you like pizza? Então use don't you like. Don't you like running? Você não gosta de correr, cara? A família toda corre, todo mundo corre. Don't you like running? Você não gosta de correr? Don't you like running? Don't you like pizza? Cara, você não gosta de pizza? Don't you like pizza? Então, use isso, o don't. Comece fazendo uma pergunta com don't. Quando você quiser questionar alguma coisa do que a pessoa está fazendo, você não acredita que ela não faz tal coisa. Então, man, don't you like pizza? Você não gosta de pizza? Lembre-se desse exemplo que é muito legal você usar isso agora. Então, lembrando, para o caso do ele ou ela, mesma coisa. Doesn't he like pizza? Ele não gosta de pizza? Doesn't he like burgers? Ele não gosta de hambúrguer? Como assim? Então, use isso hoje mesmo. É interessante também que você aprenda formas diferentes de falar que você não gosta ou que você gosta de fazer. Então, ali na tela tem 4 exemplos de alternativas para falar que você gosta e 4 alternativas, 5 na verdade, do que você não gosta de fazer. Então não fale I like dancing, I like running, I like hiking, I like listening to music. Então fale de formas diferentes, fica muito mais legal, muito mais bonito o seu discurso. Então, por exemplo, I like dancing and I love hiking and I am interested in learning physics. Apenas um exemplo. E I am a fan of rock music. I am a fan of pop music. I am into cooking. Eu curto cozinhar. Então, I love. Fica muito mais legal eu falar desse jeito. Falar de formas diferentes o que eu gosto de fazer e não ficar falando I like para sempre. É interessante também que você aprenda formas diferentes de falar que você não gosta ou o que você gosta de fazer. Então, ali na tela tem 4 exemplos de alternativas para falar que você gosta e 4 alternativas, 5 na verdade, do que você não gosta de fazer. Então não fale I like dancing, I like running, I like hiking, I like listening to music. Então fale de formas diferentes, fica muito mais legal, muito mais bonito o seu discurso. Então, por exemplo, I like dancing and I love hiking and I am interested in learning physics. Apenas um exemplo. E I am a fan of rock music. I am a fan of pop music. I am into cooking. Eu curto cozinhar. Então, I love. Fica muito mais legal eu falar desse jeito. Falar de formas diferentes o que eu gosto de fazer e não ficar falando I like para sempre. I like dancing, I like running, I like hiking, I like cooking. Fica bem repetitivo. Então, fica muito mais interessante você falar assim. I like running and I love hiking and I am into cooking and I enjoy watching a movie on the weekends. Crie exemplos que vier na cabeça. E se você não gosta de fazer alguma coisa, não diga I don't like running, I don't like cooking, I don't like baking, I don't like volunteering. Diga I am not a big fan of playing football. I am not into watching series. And I dislike cooking. And running is not for me. Ou I hate cooking. I hate hiking. Então, I am not a big fan of. Eu não sou muito fã de tal coisa. I am not into. Então, eu não curto. I dislike. Eu não gosto. É mais uma forma de falar eu não gosto. Is not for me. Não é pra mim. Então, surfing is not for me. Surfing não é pra mim. I hate é o que você odeia fazer. Nessa parte temos o linking, que na esquerda temos as palavras e na direita a definição delas. Então tudo que você vê,
Por isso que é interessante você usar essa dica do Cambridge Dictionary ou do Google Tradutor também. Utilizando essas ferramentas, você consegue digitar a palavra e ter a definição dela. Então, caso algum dia você queira, você necessite de explicar ela, por exemplo, você está falando a pronúncia errada. Então, é interessante que você saiba descrever aquilo que você quer fazer. Então, aprenda também a definição além da palavra crua. Vamos começar pela direita, onde tem as definições, e depois vamos ver o que se encaixa. Quais são as palavras que se encaixam, que estão na esquerda. Então, a primeira frase vai ser It's when you go to another country. Então, it's when you go to another country. Sempre que você vê it is, it's, significa é. Então, é quando você vai para um outro país. Another significa um outro. Então, um outro país, isso seria traveling. Traveling number 6. A segunda frase é It's when you help people for free. Então, quando você ajuda pessoas de graça. Então, it's, de novo, significa é quando você ajuda pessoas de graça. Então, isso seria number 9, volunteering. Então, eu vou ler essas frases, é interessante que você pause o vídeo e tente respondê-las, porque eu já vou dar a resposta. Então, pausa o vídeo, dá uns 2 ou 3 segundos e você tenta responder. All you need is a shovel and some space in your backyard. All you need is a shovel and some space in your backyard. Backyard é quintal. Então, tudo que você precisa é uma pá e um pouco de espaço no seu quintal. Então, quando você precisa de uma pá e espaço no seu quintal, acredito que o que mais se encaixa seria gardening. Gardening number 2. Spoons, knives, blender and a tray. Spoons, knives, blender and a tray. Então essa seria cooking. Muito bom se você respondeu cooking. Então, uniform, ball, 2 teams and a referee. Uniform, ball, 2 teams, referee. Então essa vai ser football number 10. Equipment like weights and dumbbells. Equipamentos como pesos e halteres. Dumbbells são os halteres e os weights são os pesos. Então, equipamento como pesos e halteres. Equipamento como pesos e halteres. Essa vai ser number 5, working out. Working out é bem comum pessoas que estão aprendendo agora confundirem com trabalhar fora, que eles aprendem que out é fora e realmente é, mas quando a gente junta palavras no inglês, elas podem criar um terceiro significado. Então, quando você junta working out, você cria malhar, se exercitar, certo? Então, all you need is a pencil and paper. Então, tudo que você precisa é um lápis e um papel. Lembrando que o pen, lembra que a palavra menor significa caneta e a palavra maior significa lápis. E papel também, então isso seria writing. Writing é number 8. A rod, a bait, net and a hook. Rod, bait, net and a hook. Então, rod significa uma vara. Vai ficar bem fácil agora você saber qual é. O bait significa uma isca, bait. E net é uma rede. Não é a mesma rede que você deita, essa é uma rede de pescar. Então, a rede de deitar significa hammock. Hammock. Eu vou até escrever aqui para caso você tenha interesse. Caso você tenha uma hammock em sua casa, você pode procurar ela melhor no Google. E você pode ver mais fotos disso também no Google Imagens. Essa é uma outra dica. Quando você procurar uma imagem, procure no Google Imagens. Essa é uma outra dica. Então, você não sabe o que é rod. Se você copiar e colar isso no Google Tradutor, no Google Imagens, na verdade, ele vai aparecer fotos de vara de pescar. Se você pesquisar pencil, por exemplo, vai aparecer um monte de imagem de lápis. Então, isso é bem efetivo para palavras únicas. Utilize muito essa dica e vamos à próxima. Então, não esqueçamos que isso é fishing.
fishing, você usa todos esses aparatos. Take your sneakers out of wardrobe and go outside. Então, quando você take, pode ser tirar. Sneakers são tênis de corrida. Shoes geralmente são sapatos. Então, sneakers, tênis de corrida. Wardrobe significa guarda-roupa. Então, wardrobe, guarda-roupa, and go outside. Então, lembrando que out é realmente fora. Side é lado. Então, quando você vai para o lado de fora, a gente só fala você vai para fora da sua casa. Então, take your sneakers out of wardrobe and go outside. Pegue ou tire seus sapatos, seus tênis de corrida fora do guarda-roupa e vá para fora. Ou seja, isso é running, number 3. Então, agora temos apenas uma faltando. It's when you go in a forest and you walk through a path. Path é caminho. Through é através. Through significa através. Então, lembrando que it is significa é quando você vai em uma floresta e você anda através de um caminho. Então, isso é bem comum de hiking, number 1, quando você faz trilha. Então, sempre lembre-se de saber a palavra e assim como sua tradução, um exemplo, como você descreve ela é muito importante. Agora temos um texto bem interessante com o título de Why Hobbies Are Important. Por que hobbies são importantes? Então essa é uma reflexão sobre não apenas tenha um trabalho, não faça somente uma coisa. É interessante que você tenha hobbies, você faça atividades extracurriculares, seja ela algum esporte, praticar futebol, corrida, vôlei, ou o que seja. Tem atividades que são fora da sua rotina, que te fazem pensar de uma forma diferente. Então eu vou começar lendo e você pode ir falando as palavras junto comigo, depois a gente volta a fazer um review das frases e vamos lá. Having a hobby that we enjoy brings us joy and enriches our lives. It gives us something fun to do during our leisure time and affords us the opportunity to learn new skills. Having a hobby. Então vocês podem ver que eu estou juntando muitas palavras. Prestem muita atenção nas palavras que eu junto. Então uma dica é, quando a palavra terminar com uma consoante e ela começar com uma vogal, você pode juntar ela. Então outro exemplo, consoante vogal. Então preste muita atenção nesses exemplos. Então, having a hobby that we enjoy brings us joy and enriches our lives. Então, ter um hobby que nós gostamos, lembre-se que não precisa colocar we like. We enjoy dá na mesma, é uma outra forma de falar que você gosta de fazer alguma coisa. Brings us joy. Joy é felicidade. Então, ter um hobby que nós gostamos nos traz felicidade e enriquece nossas vidas, our lives. Então, lembrando que lives não é assim que escreve, é lives. O plural, você coloca um V no lugar do F. E outra coisa é que quando você começa alguma frase no inglês, tem alguns verbos que você pode começar eles com, por exemplo, to write, escrever. Você precisa colocar o to e é o verbo base. Mas existem outros verbos que você tem que colocar o ing. O have é um deles. Então, quando você começar alguma frase com o verbo ter alguma coisa, você coloca ing, having a hobby, a tradução vai ficar ter um hobby. It gives us something fun to do during our leisure time and affords us the opportunity to learn new skills. Então, it gives us something fun to do during our leisure time. Então, isso nos dá algo divertido para se fazer durante o nosso tempo de lazer. Leisure é de lazer. And affords us the opportunity to learn new skills. E nos dá a oportunidade, affords us, nos dá a oportunidade de aprender novas habilidades, skills. We are very fortunate to have so many different options out there today. We are very fortunate to have so many different options out there today. Então nós somos muito
Afortunados ao pé da letra, mas nós somos muito sortudos em ter tantas diferentes opções lá fora hoje. Out there seria no mundo, lá fora, lá no mundo hoje. Então nós temos várias diferentes opções de coisas diferentes para se fazer no mundo. In fact, there are entire websites devoted to hobbies and interests. De fato, in fact, there are. Lembre-se que there are. Há, tem ou existe. Ele tem 3 traduções. Há, tem ou existe. Então, quando você quiser falar que assim, eu tenho um celular, I have a phone. Mas se você quiser se referir a alguma coisa que tem alguma coisa na mesa, mas ela não é sua, por exemplo, there is a pen on the table. Tem uma caneta na mesa, mas eu não estou falando de quem é a caneta, não estou falando que ela é minha. Eu simplesmente estou me referenciando à existência daquilo em cima da mesa. Então, there are, tem, para plurais. Então, there is, a gente usa para apenas coisas singulares. E então, there are entire websites. Então, existem, tem, isso. Então, tem ou existem websites inteiramente devotados, ou seja, especializados em hobbies e interesses. The best way to cultivate a new hobby is to try something new. The best way to cultivate a new hobby is to try something new. Então, a melhor forma, o melhor caminho, a melhor forma de se cultivar um novo hobby é tentar alguma coisa nova. The world is full of wonderful, exciting activities that we can explore and adopt as our own. Então, o mundo, the world is full of wonderful, exciting activities that we can explore and adopt as our own. O mundo está completo, o mundo está cheio de atividades maravilhosas, excitantes, que nós podemos explorar e adotá-las como nossas, our own, como nossas. Of course, all of us are unique, and therefore, our interests and hobbies vary. Então, of course, é claro, all of us are unique. Claro que todos nós somos únicos e, portanto, therefore, nossos interesses e hobbies variam, vary. But once we find a hobby that we enjoy, truly enjoy and are passionate about, we become hooked. And it becomes part of our lives and captivates us in a very personal way. Então, but once we find a hobby that we enjoy, that we truly enjoy, and are passionate about, então, mais uma vez, but once é uma vez, mais uma vez que nós encontrarmos um hobby que nós realmente gostamos e somos apaixonados sobre, nós nos tornamos viciados, hooked. E uma coisa bem legal é que quando a gente viu aquela palavra fishing, a gente viu que hook significa anzol. Então, we become hooked seria mesmo que dizer que a gente fica iscado, a gente fica com o anzol na boca, ou seja, fica bem difícil da gente parar de fazer aquilo. É mais uma forma de expressão que eles têm, a gente fica iscado, a gente fica vidrado naquilo que a gente quer fazer. Então, it becomes part of our lives and captivates us in a very personal way. Então, isso se torna, novamente, nós nos tornamos, então isso se torna parte de nossas vidas e nos cativa, captivates us, de uma forma bem pessoal. Continuando, então, there are many reasons why all of us should have at least one hobby, but here are the main advantages. It helps you develop new skills. A hobby that you really dedicate your time to will lead you to build new skills. As you spend more time at your hobby, you will become better and better at it. It increases your knowledge along with building new skills. You will also gain new knowledge through the development of your hobby. Então, vamos em partes agora. There are many reasons why all of us should have at least one hobby, but here are the main advantages. It helps you develop new skills. Então, there are, lembrando, there are novamente essa palavra, existem.
Não use have, use there are para tem. Então tem várias razões do porquê todos nós deveríamos ter pelo menos, at least, muito importante, pelo menos um hobby. Mas aqui estão algumas das principais vantagens, main advantages. It helps you develop new skills. Então isso te ajuda a desenvolver novas habilidades. Então ter um hobby é muito importante por causa disso, porque se você sempre faz a mesma coisa no seu trabalho, no dia a dia, é interessante você ter um hobby para praticar alguma coisa diferente. Você ter novas ideias, às vezes você praticando um hobby totalmente diferente do que você está acostumado, você consegue ter um insight sobre alguma coisa que você nunca pensou e você pode transferir isso para sua área de trabalho. A hobby that you really dedicate your time to will lead you to build new skills. Então, um hobby que você realmente dedicar o seu tempo te levará. Então, lembre-se que will sempre indica o futuro, lead é levar. Então, isso te levará à construção de novas habilidades. As you spend more time at your hobby, you will become better and better at it. Então, conforme o as no começo de palavras, de frases, o as no começo de frases pode significar conforme. Conforme você passa tempo, spend time, você passa mais tempo no seu hobby, você se tornará melhor e melhor nisso. It increases your knowledge. Então, isso vai aumentar o seu conhecimento. Along with building new skills, you will also gain new knowledge through the development of your hobby. Então, junto com a construção, junto com a construção de novas habilidades, você também ganhará a mesma coisa. O will futuro você também ganhará. Lembrando que o also é também no começo, no meio de frases. E o to, aquele T-O-O, você usa no final de frases. Então, uma diferença muito importante. Also no meio de frases e o to no final delas. You will also gain new knowledge through the development of your hobby. Você também ganhará novos conhecimentos através do desenvolvimento do seu hobby. Uma outra coisa bem importante também é que it challenges you. It challenges you. Então isso te desafia. It challenges you. It challenges you. Então isso te desafia. When you pick a new hobby, you will be involved in activities that are novel and challenging. If you don't find your hobby challenging, then you also won't find it engaging, and it will be less enjoyable. That means you need to find a better hobby. Então isso te desafia, é uma coisa desafiadora para você. Quando você pick a new hobby, quando você escolhe um novo hobby, você estará envolvido em atividades que são novas e desafiadoras. Novel, nesse contexto, ele pode ser usado como nova também. E if you don't find your hobby challenging, e caso você não a encontre, você não ache o seu hobby desafiador, then you also won't find it engaging and it will be less enjoyable. Então, se você não achar que o seu hobby é desafiador, então você também não achará ele engajante. Ou seja, você vai achar ele muito chato, muito entediante. It will be less enjoyable. Isso vai ser menos legal de fazer. Enjoyable vai ser menos agradável. Não vai ser tão interessante você fazer ele. Então, that means you need to find a better hobby. Então, isso significa que você precisa achar outra coisa para fazer. Cara, se você não gosta de ter um hobby, não faça ele. Isso quer dizer que você tem um hobby justamente para você fazer nas suas horas vagas. Então, não faça um hobby, não pratique um hobby que você não gosta. É uma perca de tempo e você não vai aproveitar muita coisa dele. It helps prevent bad habits and wasting time. There is an old saying that idle hands are the devil's workshop. If you have good hobbies to fill up your free time, then you will be less likely to spend time on wasteful or negative activities. Então, it helps prevent bad habits and wasting time. Então, isso te ajuda a prevenir maus hábitos e a perca de tempo. Wasting time. There is an old saying. Então, a gente viu que lá em cima que there are é tem, só que a gente usa para plural. E o there is é tem para uma coisa só. E nesse caso que é um ditado, apenas um. There is an old saying.
existe um velho ditado que idle hands are the devil's workshop. Então é bem interessante para você ver o contraste de ditados que temos no inglês para o português. Então, mãos vazias, idle é vazias, mãos ociosas. Mãos ociosas são a oficina do diabo. Então, provavelmente você já ouviu alguma coisa bem parecida com isso no português, que é mente vazia é a oficina do diabo. Então, eles têm alguns ditados que são bem parecidos com o português, têm a mesma ideia, pelo menos. Não exatamente as mesmas palavras, mas a mesma ideia. If you have good hobbies to fill up your free time. Se você tem bons hobbies para preencher o seu tempo livre, então você será menos provável, likely também é provável, então você será menos provável a gastar tempo com atividades que são desperdiciosas ou negativas. Resumindo o porquê ter hobbies são importantes, é que ter hobbies você pode aprender uma nova habilidade que você nunca imaginou. Então, se você trabalha com contabilidade, marketing, você vai fazer atividades totalmente não relacionadas, por exemplo, trilha, surfar ou comédia, stand-up, o que você tiver com vontade de aprender. Isso pode acabar te trazendo novas experiências, uma nova perspectiva sobre a vida. Então, você pode aprender uma habilidade que você nunca pensou que poderia ser aplicada no seu campo de trabalho. Chegamos então às nossas questões, exercícios relacionados ao texto. Então vamos ver agora se você realmente entendeu, se você aprendeu sobre o texto. Why is it good to have a new hobby? Então, por que é bom ter um novo hobby? Because you gain knowledge through the development of your hobby. É a nossa questão A. E a B seria because you can waste time and build bad habits. Então, se você olhar no texto, interessante, se você chegou até aqui e você está gostando dessa aula, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo e se inscreva no canal. E também, além de tudo isso, baixe o PDF, faça você essa lição. Então, você viu essa aula hoje, na sexta-feira, não sei que dia da semana você está assistindo isso, mas dê uns 2 dias, imprima o PDF e tente fazê-la de novo. Sempre revise o conteúdo. Então, vamos ver qual delas pode estar corretas. Então, por que aprender um hobby é tão interessante? Vamos ver. Because you can gain knowledge or waste activities. Porque você pode ganhar novos conhecimentos através do desenvolvimento do seu hobby. E não porque você vai construir hábitos negativos ou perder tempo. Então, ter um novo hobby pode te fazer desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos. How can we know about other hobbies? Como que nós podemos saber sobre novos hobbies, sobre outros hobbies nesse caso? Other. E through magazines ou through websites? Seria essa ou a segunda afirmativa? Vamos dar uma olhada. Provavelmente está por aqui, em algum lugar. Então, vamos ver. Procure, cara. Dê uma olhada no texto. Pause esse vídeo. Vamos ver. Então, in fact, there are entire websites. Então, nós podemos aprender novos hobbies através de websites e não magazines. Não tem nada relacionando magazines aqui. What is a synonym to the word novel? Novel, se você lembra, vamos ver onde ela está. Aqui, novel. Então, when you pick up a new hobby, you will be involved in activities that are novel and challenging. Então, o que parece se encaixar ali? Você vai estar envolvido, você estará envolvido em atividades que são velhas, em atividades que são jovens, ou atividades que são novas. Então, new faz bastante sentido. Então, um sinônimo para a palavra novel é nova, new. E what is a synonym to the word wonderful? Wonderful significa maravilhoso. Então, seria terrível? Tempo livre? Tempo livre não. Hobby? Um passatempo? Então, ou amazing, que seria incrível. Então, maravilhosa e incrível são sinônimos, podem ser intercaladas. What is a synonym to the word
fortunate. Se você prestou atenção no texto, você se lembra bem. Fortunate significa afortunado, ou seja, você ter sorte. Então, bad, ruim, não é um sinônimo. Right, certo, também não é. E lucky, sim, é um sinônimo correto, que significa ter sorte. Quando você é afortunado, você tem sorte. Lucky number 2. Certo? Se você acertou todas, parabéns e vamos à nossa próxima parte da unidade. Chegamos ao What You Think, que agora que vimos vocabulários, vimos algumas frases curtas, é interessante que você saiba responder tais questões. Então a primeira é Tell me about your hobbies. Então diga os hobbies que você gosta de fazer. Então você pode responder coisas como I like running, I love hiking, and I am into cooking. Ou você pode falar também One hobby that I like is playing football. I really like playing football on the weekends with my friends. Então, what is the safest hobby? Safe significa seguro. Muitas palavras, quando você vê o EST no final, você está falando o mais. Então, the safest, o mais seguro. Então, what is the safest hobby? Qual que é o hobby mais seguro na sua opinião? The safest hobby, in my opinion, is playing chess. É jogar xadrez. Talvez seja um dos hobbies mais seguros que existam. Ou one safe hobby is running. Uma atividade que é bem segura seria corrida. What about the most dangerous hobby? Então, e quanto? Quando você quiser fazer uma pergunta e você faz, e quanto a outra? What about? E quanto o mais perigoso? E como você percebeu, the most dangerous significa o mais perigoso e the safest significa o mais seguro. Então, em algumas palavras no inglês, a gente coloca EST para dizer que é o mais, geralmente são palavras curtas, e the most é o mais para palavras grandes, então você acrescenta the most. E caso você não tenha muita prática com essa regra gramatical, você queira saber mais sobre isso, nós temos um vídeo com o nosso professor Pablo na descrição ou no card, então acesse ele para saber mais sobre essa regra. Então, respondendo ao número 3, the most dangerous hobby is hiking, por exemplo, ou climbing, que seria escalada. One dangerous hobby is surfing. Talvez se você não saiba nadar, surfing is very dangerous for you. É bem perigoso para você. Tell me 3 hobbies that you can do indoors. Então, lembrando que indoors são atividades que você faz dentro de casa. Então, three hobbies that I can do indoors are cooking, reading, and writing. São 3 hobbies que eu posso fazer, 3 atividades que eu posso fazer dentro de casa. Some indoor hobbies are baking, gaming, and reading. Então vamos ao número 5, number 5. Tell me 3 hobbies that you can do outdoors. So, 3 hobbies that I can do outdoors are hiking, running, and fishing. E some outdoor hobbies, alguns hobbies que você pode fazer ao ar livre são some outdoor hobbies are running, playing football, or hiking, or swimming, por exemplo. E tell me about an expensive hobby. Expensive significa caro. Então, one expensive hobby is parachuting. Parachuting significa pular de paraquedas. Eu vou até escrever caso você tenha dúvida. Então, escrevemos assim, parachuting. Parachuting. Pular de paraquedas. E a número 8, a number 8. Do you practice any sports? Se você pratica algum esporte. Então, você pode falar, I usually like practicing. Eu geralmente gosto de praticar tal coisa. I usually like practicing football. I usually like practicing tennis. I usually like practicing basketball. Então, diga alguma coisa que você gosta de fazer. A number 9. What are the most known hobbies in your country? Então, quais são os mais conhecidos? A gente viu que the most dangerous é o mais perigoso.
E the most known vai ser o mais conhecido no seu país, in your country. Então você pode falar the most known hobby in my country is football, por exemplo. Então o esporte, o hobby mais conhecido no meu país é futebol. Do you know what hobbies are common in other countries? Se você conhece algum hobby que é bem conhecido em outro país. Então, one common hobby in China is polo, for example. One common hobby in China is fighting. One common hobby in United States is American football. Então, dê alguns exemplos de coisas que você conhece em algum país do mundo. Então, é legal que você procure, pesquise coisas que outros países também fazem. Então, para você conhecer a cultura e como os outros países funcionam também. Então, lembre-se, faça essas questões, resolva todas elas usando exemplos do seu dia a dia, coisas que você conhece. E caso você tenha alguma dúvida, poste aqui nos comentários que a gente vai te responder. Agora temos alguns phrasal verbs e chill out. Chill out. Ela tem um significado, o meaning de to relax. Então, quando você fala assim, chill out, relaxa, fica tranquilo. Então, um exemplo disso é This holiday I will just chill out on my sofa and watch movies. Esse feriado eu só vou relaxar, ficar no meu sofá e assistir séries e filmes. Give up has the meaning to stop doing something. Então, ela tem o significado de parar de fazer alguma coisa. Give up. Quando você desiste de alguma coisa, você give up. Então, um exemplo, I gave up my drawing classes. Então, eu desisti, eu parei com as minhas aulas de desenho. Então, temos mais uma que é It's up to you. It's up to you é você decide, tem o significado The choice is in your hands. Ou seja, a escolha está em suas mãos. Então, um exemplo de frase: Are we going to eat Chinese or Mexican food? Então, a pessoa responde, I don't know, it's up to you. Então, it's up to you, cara, você escolhe, e tanto faz para mim, as escolhas estão em suas mãos. E a última seria workout. Então, essa não significa trabalhar fora, que pode até parecer que o out é fora e o work é trabalhar. Mas quando juntamos palavras no inglês, ela pode criar um terceiro significado. Então, workout meaning to exercise, é você fazer exercícios. Então, I work out every Monday morning. I work out every Monday morning. Eu me exercito toda segunda de manhã. E a última parte da nossa unidade será o homework. Agora, para finalizar, temos o homework. Então, nessa parte, você dá uma olhada nos exemplos que tem aqui já pré-feitos e utilize-os como base para escrever o seu. Então, você pode colocar em My spare time I like watching series. Você viu um exemplo, você coloca em My spare time. No meu tempo livre, eu faço tal coisa. Então, in my spare time I like hiking. Utilize todos os exemplos. One hobby that gets me going. É uma coisa que eu gosto de fazer. One hobby that gets me going is running, caso você goste de correr. Então, use exemplos do que já está pré-feito para montar o seu. E se você tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários novamente. Se você tiver alguma dúvida, cara, eu não sei se está certo isso, não tem problema, a gente corrige para você. E se você chegou até aqui, parabéns. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque é assim que eu sei que você está aprendendo alguma coisa. Deixe o seu comentário se você gostou. Se você não gostou também, cara, diga nos comentários, que é somente assim que eu consigo ter um feedback seu. Então, meu nome é Luciano, professor na UAble, espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima.